A gente segue agora com o Camudo. De novo, o Camudo aí se candidatando para fazer uma apresentação sobre Dev. Vai falar aí de Involve. Camudo, por favor, se apresente e apresente o conteúdo. Fica à vontade. Bom, então, boa tarde, pessoal. Sou o Camudo, para quem não conhece, eu o Vitor, enfim, sou desenvolvedor aqui na Deco. E hoje eu vou estar falando um pouquinho com vocês sobre o Runtime Invoke, né? Então, deixa eu ver se o Discord vai permitir a minha tela ser compartilhada. Permitiu, ainda bem. Agora, galera, o que Yes! eu queria mostrar aqui para vocês, tá? É, Bom, antes de falar mais sobre o foco de hoje, eu vou dar um pequeno overview, mas se você é um dev aqui na Deco ou nunca usou antes, acho difícil, mas a gente tem, né, no nosso código esse cliente, né, que a gente exporta para vocês utilizarem para chamarem seus loaders e suas actions, tá? E ele é um cliente tipado de RPC, mas o que isso significa basicamente é que a gente está dando para vocês uma interface que já tem todos os tipos prontos, que você não tem que ficar se preocupando em, sei lá, ver uma documentação de OpenAPI para descobrir o que retorna daquele endpoint, como que chama, qual que é a rota. Você, na verdade, só tem ali o seu cliente que você consegue chamar de uma maneira tranquila. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui um loader chamado CC Host para puxar aí quem que é o host da Community Call de hoje, né? E daí eu ia mandar um dia e daí ele me retornaria qual que é o host de hoje. Eu crio esse loader aqui sendo uma função mesmo. Então eu jogo aqui na pasta de loaders uma função. Não, não penso muito em fazer um caminho, em cuidar de uma request, qual o método dessa rota. Você não pensa em nada disso, você só escreve uma função, sabe que ela vai rodar do lado do servidor. E daí aqui no seu cliente você pode, por exemplo, com o cliente do Invoke, que eu importei aqui, chamar. E daí fica bem tranquilo. Vamos deletar isso aqui e fazer, ó. Cara, eu quero puxar o host de hoje lá da minha API. Então como que eu faria isso, né? É, eu posso aqui dar um invoke. Percebe como ele. Oh, tô sofrendo. Como ele completa para mim, né? Eu posso dar um ponto site, ponto loaders, ponto cchost. Ele sabe, né, que eu tenho esse endpoint já no meu site, esse loader. E ele também sabe que esse loader recebe uma prop chamada. Oh, mas essa IA tá acabando. Caramba, tá completamente. Mas ele sabe também que ele recebe essa prop chamada dia, que é uma string, tá? E ele também acaba sabendo qual é o retorno disso aqui. Então, se eu botar aqui B, né, opa, e a gente olhar o tipo do B, ele sabe que é um objeto que tem uma propriedade chamada host, que é uma string. E a gente pode pegar aqui e fazer isso ser o host de hoje, tá? E daí, então, fica. Você usa essa estruturazinha aqui para chamar seus loaders e actions de uma forma bem conveniente. Aí aqui eu fiz um código bem bobo que vai só chamar essa função quando a gente clicar no botão. E. Opa, como eu mudei o código, deixa eu só dar refresh. Beleza? Se eu clicar aqui em load host, ele chamou aquela minha função e substituiu o signal aqui para mim. Então, toda a parte de fazer sei lá o que, chamar o servidor, isso daí é abstraído, você chama como se fosse uma função normal. Então, beleza, sabendo disso, muito legal, acho que muitos de vocês já usaram o Invoke aí. Hoje eu tô querendo trazer aqui uma coisinha nova, que é o seguinte, hoje, usando o Invoke, você vai estar, né, você tem que ter em mente que por baixo dos panos ele sempre vai estar fazendo ali aquele fetch e tal, é, fazendo uma requisição HTTP pro teu servidor, para chamar essa sua action ou loader, tá? E uma das coisas que a gente quer fazer direto nos sites é mandar arquivos. E o jeito de você fazer isso, tá? Tem algumas maneiras, mas a mais comum, assim, que você vai ver, é usando uma request do tipo multipart form data. Que basicamente é você utilizar esse objeto aqui essa web API aqui, chamada form data, tá? E essa web API aqui, ela não é a mais legal do mundo de usar, assim, eu diria, mas você tem como usar ela e você utiliza esse objeto file aqui, né? Então, supondo que eu queira enviar, né, um arquivo, eu viria aqui no na minha action e eu criaria, né,
uma action que recebe um arquivo, cara. Então, ó, quero criar uma função que recebe um arquivo, e quando o cara upar o arquivo lá, eu vou escrever aqui no. Ah, não precisa nem disso aqui. Eu vou escrever no meu file system, sei lá. O upload de arquivo foi feito com sucesso. E daí, se eu fizer isso aqui hoje, vocês vão ver que acontece o seguinte. Se eu vier aqui escolher um arquivo. Vamos escolher um arquivo aqui. Nossa, espera aí, deixa ele. Eu não tenho nenhum arquivo pronto aqui na área de trabalho. Deixa eu só dar um resize. Vamos lá escolher um arquivo. Calma, amigo. Pera aí. Ai, às vezes ele demora muito pra abrir isso aqui. Boa. Aqui, ó. Avatar Placeholder. Vamos subir então essa fotinho do avatar aqui. E vocês vão ver que o que que acontece, tá? Ele aparentemente não escreveu nenhum arquivo aqui no meu file system. Se eu olhar no meu terminal, ele deu erro aqui, porque o que que aconteceu? Quando eu chamei o file.arraybuffer aqui, ele percebeu que isso aqui não é uma função, tá? E o que aconteceu aí é basicamente que esse objeto file aqui, ele não consegue ser serializado, ou pelo menos não é serializado por padrão no JSON, que é o jeito que a gente manda essas coisas por padrão hoje, né? Então, se você chamar um loader, uma action, a gente vai estar fazendo um fetch, content type application JSON, e mandando aquele objeto serializável em JSON, que é JavaScript Object Notation, para quem não sabe, mas vai estar mandando essa parada para o teu servidor. E não tem como serializar arquivo nesse formato, tá? Mas um formato que suporta serializar arquivo é o multipart. E daí, o que a gente fez foi justamente uma opçãozinha nova aqui, que você coloca multipart true, e daí você não tem que encostar num objeto de form data, que eu acho muito legal, porque é bem chato de mexer nesse cara. Mas, até porque você não tem segurança de tipo, né, tal. Mas aí agora você passa no multipart true, ele sabe que por baixo dos panos ele tem que sempre converter isso aqui para um objeto de multipart form data, mandar para o server, e lá no server ele fazer essa conversão ao contrário para ter o objeto de file aqui. Então, só de ativar essa flag, vocês vão ver que agora eu vou conseguir subir o meu arquivo. Eu vou ter realmente acesso ao objeto de file do lado do servidor. Vou subir aqui para mostrar. Então vamos tentar mandar de novo o avatar placeholder aqui, JPEG. Vamos abrir. E agora, vocês vão ver que também não estourou nenhum erro. E na raiz do meu projeto subiu aqui, ó, camudo avatar placeholder.jpg. E o arquivo está aqui funcionando. E, cara, eu peguei e escrevi no meu file system, mas você pode, sei lá, mandar pro master data da VTEX, mandar pro S3, você pode fazer o que você quiser com isso aqui. É só um suporte, assim, para você conseguir usar, fazer upload ou mandar form data de maneira mais fácil no fim do dia, tá? E daí, junto com isso, vem um pouco de um convite, assim, também. Porque, na verdade, essa funcionalidade ainda não dei merge dela. Tem uma PR aberta aqui no Deco, que para quem não sabe é onde fica mesmo esse nosso framework, que é o repositório que está lá público no GitHub, qualquer um pode ver, onde eu estava discutindo aqui com o Gaudêncio e com o Candeia, o que eu tinha que fazer antes de dar merge. Sabe? A gente estava vendo assim, qual que era a melhor API, e uma coisa que eu queria levantar aqui é que realmente isso aqui é público, então eu queria convidar vocês a darem uma olhada, a contribuírem, né? Vocês podem ir lá e falar, cara, eu queria que tivesse isso. Você abre uma issue, você não precisa nem programar no começo ali. Ou você pode ir numa PR dessa, por exemplo, contribuir na discussão, falar, eu acho que deveria ser assim. E é uma parada muito legal, porque vocês vão estar botando ali, né, um pouco do que vocês acham no Deco e vão estar ajudando a gente a evoluir. E vocês vão também se beneficiar disso. Então, eu super recomendo vocês virem dar uma olhada nessa PR aqui em específico e em qualquer outra que tem aí no Deco. O suporte do Rono, que o Candeia falou lá na última Community Call, está sendo feito aqui também publicamente, tá? Então qualquer um de vocês pode ver como é que ele está fazendo isso. Pode testar, clonar e testar também com o Deco local. E se vocês quiserem poder subir arquivo, todo mundo manda no privado do Gaudêncio aí para ele aprovar minha pull request. E aí tá, se vocês quiserem. Ah, ele já mandou, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Samuel, no caso, nós comentamos melhorias e vocês implementam, nós podemos ajudar. Cara, é um repositório aberto, é open source, vocês podem ajudar, vocês podem comentar melhoria, vocês podem chegar na pull request que o Candei abriu ali e mandar um comentário falando, cara, isso aqui que você fez tá torto, cara, tem que fazer assim. Ou mandar uma sugestão, mandar uma PR pra, tipo, cara, você poderia fazer isso. Você
na hora de falar mal do código dos outros ele é bom. Mas, enfim, comentar um pouco do Invoke e essa questão do multipart vai subir com doc, como eu faria isso com a HTMX. Com a HTMX você provavelmente não precisaria criar uma Island nem chamar o Invoke, mas isso daí pode ficar para outra. Mas queria mostrar um pouco desse multipart, que eu acho uma funcionalidade legal para melhorar aí a qualidade de vida até de vocês, uma utilidade fácil ali para subir arquivo. Mas o fundo mais importante que tem aí é o convite mesmo, para vocês darem uma olhada no repositório do Deco e contribuírem lá. Show? Então, é isso que a gente vai falar hoje, gente. Brasil! Fazer uma pergunta aqui, Camudo. Não fuja, não. Oxi. Só que, Tu poderia dar um overview mais geral do básico mesmo de Invoke? Quais são os cenários que você usa e alguns exemplos de código? Mas assim, também usos variados. podemos. Pode ser no repositório do Storefront também, se eu peguei você muito de surpresa. Não, tranquilo. O repositório do Storefront hoje, você não vai ver tanto uso assim do Invoke direto em Islands. Acho que até nenhum, porque ele tá 100% no HTMX ali, né? Mas o Invoke ele tem muito caso de uso, né? Principalmente em aplicações ali com isso, como chamar Invoke no server-side também. No caso aqui do Storefront tem muito mais chamadas de Invoke no server-side, eu já passo por isso. Mas você vai perceber que esse uso constante do Invoke ele é bem mais recorrente em aplicação cheia de funcionalidade, né, Gaudense? Então, cheia de interatividade ali no navegador. Então, nosso próprio admin, ele usa bastante Invoke ali, e isso vai fazer mais ou menos sentido de acordo com o tipo de aplicação que você está construindo. Mas a gente poderia olhar aqui no próprio Storefront, que eu estava tinha comentado, que tem duas actions aqui chamada minicart e wishlist. Essa wishlist aqui, por exemplo, vocês vão ver que ela está chamando um invoke de uma maneira um pouco diferente Camudo, aqui. Oi. queria estar compartilhando tela. Nossa, eu queria. Eu adoraria. Eu tava mostrando aqui. Obrigado. Nada. Bom, de volta aqui ao temos, por exemplo, a action de list. Ela tá chamando um loader, tá? Então essa action aqui tá chamando um loader e depois uma outra action. E vocês vão ver que ela faz isso sem importar aquele cliente de Invoke. Aquele cliente é feito para ser usado só no browser mesmo. Mas a gente tem uma coisa bem parecida, que é o Invoke que fica no contexto de todo loader e toda action. Então você consegue sempre dar um context.invoke. Aí, site.loaders.cchost. Então, tipo, tá, todas aquelas mesmas coisas estão aqui, tá? E você também consegue usar isso do lado do servidor. Então, fica realmente aquele modelo bem reutilizável ali, tá? E é claro que do lado do servidor você vai querer sempre usar esse context, não importa o invoke aqui, porque você não precisa fazer uma requisição quando está do lado do servidor, né? Você pode só chamar a função, que é bem menos overhead. Mas eu acho que a maioria do caso de uso que vocês vão estar vendo hoje no Storefront é isso mesmo. Ele chamando outros invokes dentro de uma action ou de um loader. E um ponto também que eu não comentei, mas que é bem legal, é que o nosso runtime invoke, eu vou até abrir aqui ele para vocês verem, vocês podem ver que ele está colocando o manifest de várias apps diferentes. E então esse nosso cliente, ele não é só útil para você chamar as actions do seu site, né? Mas se ao invés de chamar aqui, cadê aquele meu componente? Ao invés de chamar aqui a action de upload do meu site, eu quisesse mandar o arquivo lá para Vtex, eu poderia chamar o invoke.vtex.actions. E eu tenho acesso a todos esses endpoints que já são mapeados também lá nesses loaders e actions que são mapeados lá na app da Vtex, tá? Então, é legal como esse sistema de RPC tipado bem útil, ele também não fica só ali no teu repositório. Você consegue pegar pronto 20 funções lá da Vtex e usar elas, tem acesso aos tipos e tudo.
E daí, gente, acho que é por aí, certo, Matheus? Ó, no caso de um post enviando parâmetros no body, tem algum exemplo? Então, o ponto do invoke é que justamente, Gabriel, você não tenha que parar para pensar se você está fazendo um post ou um get ou qualquer coisa. Cara, é só chamar a função ali e passar os parâmetros. É algo parecido com o GraphQL da vida. Então, se você já mexeu antes com o GraphQL, por baixo dos panos o GraphQL vai fazer um post ali para tudo. Mas ele vai ter ali a sua interface onde você só pensa em queries e mutations. No nosso caso, a gente só precisa pensar em loaders e actions, tá? Que é só chamar funções. Então, você tem como chamar funções do lado do seu servidor e você sabe que ele cuida daquilo para você por baixo dos panos. Eu gosto muito da equivalência de que mutations são actions e loaders são carries, no sentido de que a gente espera efeito colateral nas actions, mas não espera efeito colateral ou não se espera assim em loaders, tá? Tem uma coisa bem legal no server-side, é que você faz, por exemplo, às vezes se pergunta no server-side por que, é que a gente chamaria um loader dentro de uma action ou dentro de outro loader, né? Porque você pode chamar praticamente a função diretamente. Mas tem uma Uhum. vantagem em fazer um invoke de um loader dentro de uma action loader server-side, é que fazendo essa invocação pelo invoke você tem garantia, por exemplo, de cache e de alguns outros recursos que o loader em si oferece. Aí é importante ficar atento nisso, que não é só o loader. É uma função, mas é uma função enriquecida aqui para Deco. Boa, bom ponto. No caso, ele só remove o overhead do network ali, né? Porque tem outras coisas que a gente quer ter, né? Então, o contexto, a gente quer que seja passado ali, etc, etc. Boa. Mas, Mais alguma bom, observação, Camudo? Diga aí. acho que é isso. A última coisa que eu queria falar é essa. Entrem lá no repositório do Deco, deem uma fuçada, tenta rodar na tua máquina, quebra tudo. Eu vi no chat geral, eu esqueci o nome do rapaz, não sei nem se ele tá na Community Call, compartilhando que ele fez o framework dele lá. Tenta rodar o Deco lá com o teu framework. Sei lá, sabe? Então, esse tipo de coisa ela é muito bem-vinda e, tipo, tu só tira coisa boa daí. Você entender como funciona o que você tá mexendo por baixo dos panos só vai fazer você ter 10 vezes mais facilidade, assim. É muito bom mesmo. Então, é isso aí. Fica o convite, pessoal. E obrigado.